Sejam muito bem-vindos, meus caros, e eu no dia de hoje venho mostrar-vos imagens de um fim de semana marcado por celebrações muçulmanas e venho mostrar-vos que a substituição populacional não é um mito e venho dar-vos breves dados sobre o assunto e deixar algumas notas. Eu gostava de deixar aqui claro que a nível do continente europeu estamos a ser vítimas de uma invasão e de uma substituição populacional. As pessoas às vezes ficam muito incomodadas quando eu utilizo a expressão substituição populacional porque dizem que sou eu a ceder a teorias da conspiração, que sou eu a perder aquilo que seria o meu sentido crítico e a minha capacidade de raciocinar, quando na verdade há dados estatísticos que provam isso. Portanto, eu gostava de deixar claro que o continente europeu, à semelhança do que muitos de vocês sabem, há outros que podem não saber, mas também não têm a obrigação de saber, portanto é um bocadinho por aqui e também por isso é que eu tento partilhar informação. Se há problema que o continente europeu enfrenta de um modo geral, à exceção de raríssimos países que conseguem resultados mais modestos por incentivos à natalidade, falo por exemplo da Hungria, que neste momento consegue pôr alguns incentivos à natalidade em prática e por isso consegue alguns resultados relativamente modestos, também não são nada de especial, o que nos leva também a um problema cultural, mas eu também já lá vou. E eu gostava de deixar aqui claro que o continente europeu, estando a ser vítima de uma substituição populacional, isto não é apenas uma teoria, há dados que o comprovam, nomeadamente a fraca taxa de natalidade, nomeadamente, por exemplo, em Portugal, termos uma população bastante envelhecida, que, como se compreende, é uma população que vai falecer eventualmente, portanto é o curso da vida, as coisas são assim, e também, além disso, é o facto de a população envelhecida não ter filhos brevemente. Obviamente, já tiveram os deles, agora acaba a nossa geração e as gerações mais novas ter filhos. A minha geração, neste momento, em Portugal, não consegue sair de casa antes dos 30 anos. Antes dos 30 anos, porque as rendas são, neste momento, uma renda é um salário mínimo. Uma renda não é uma percentagem de um salário mínimo. É o salário mínimo. São 700, 800 euros. Em Portugal ganha-se 860. Acho que o salário mínimo vai subir para 900 e qualquer coisa, brevemente. Acho que é para o ano, não sei quando é que vai ser. Mas o que é facto é que as rendas neste momento são o salário mínimo. E, portanto, qualquer jovem que queira sair de casa em Portugal, ainda que com a companhia do seu companheiro, passo aqui uma espécie de redundância, se tiverem, e é provável que tenham, 2 salários mínimos porque estão em início de carreira e, portanto, ainda não tiveram tempo para trabalhar e para ter salários mais adequados, vão ter basicamente um salário para pagar a renda e o segundo salário para tudo o resto. Para tudo o resto, leia-se contas de água, luz, gás, internet, comida, quer dizer, estarem vivos, comprarem uma roupa de vez em quando para também não andarem rotos na rua e basicamente temos este tipo de modo de vida. Obviamente que também há um problema cultural e eu não deixo de assinalar esse problema cultural. O problema cultural existe, as mulheres são incentivadas a não ter filhos e são ensinadas a pensar que o mercado laboral é uma forma de liberdade, mas o trabalho para a família é uma forma de opressão, quando é muito mais verdade o contrário do que aquilo que foi dito neste momento. Ninguém diz que não existem relações abusivas e devem ser combatidas e a violência doméstica é um crime trágico e ainda por cima é praticado pelas pessoas que amamos e, portanto, esse crime doméstico deve ser penalizado com penas duras e pesadas que, aliás, a esquerda com frequência vota contra essas mesmas penas. E, portanto, obviamente que isso tudo deve ser condenado, mas que ninguém me venha dizer a mim que ter uma família e trabalhar para essa família, em casa, que é um trabalho muito digno e muito adequado, é uma forma de opressão quando no mercado laboral, neste momento, temos um dos salários mínimos mais baixos da Europa. Estamos a falar do salário mínimo, que é um salário que neste momento não permite a ninguém em Portugal viver sozinho nas atuais condições de Portugal. E, portanto, que ninguém me venha dizer que família é uma forma de opressão, mas que o mercado laboral é uma forma de liberdade. Que ninguém me venha dizer que uma esposa que escolha ficar em casa, cuidar dos seus filhos, cuidar da família e ter este papel de complementaridade para com o homem, não é uma questão de opressão e de escravatura, é uma questão de complementaridade. Há características biológicas inerentes ao sexo masculino e ao sexo feminino que são complementares e que formam a família nuclear, que tem que ser a base de qualquer sociedade. E, portanto, deste ponto de vista, não me venham dizer que trabalhar por 860 euros das 9 às 6 é uma forma de liberdade, mas cuidar da vossa própria família e das pessoas que amam é uma forma de opressão. E é isto que as mulheres do dia de hoje são ensinadas a ouvir. Ensinadas por estas feministas com as ideias loucas da revolução sexual, que aliás tornaram a mulher muito mais vulnerável e objetificaram muito mais a mulher do ponto de vista sexual do que antes acontecia, diga-se de passagem. E portanto, esta questão da revolução sexual não libertou ninguém, e não só não libertou ninguém, como ainda prejudicou ainda mais a mulher. E portanto, no meu entender, eu acho que devemos dar valor
às mulheres, sem dúvida nenhuma, devem ser tratadas como merecem ser, que são geradoras de vida, pessoas capazes, e eu não digo que não possam trabalhar, não é esse o ponto nunca foi esse. Agora, se as mulheres deixam de ter filhos, o país deixa de existir, esse é que é o ponto. Obviamente, devem trabalhar por trabalho igual, salário igual, sem dúvida nenhuma, não é esse o ponto. Agora, às vezes são comparadas estatísticas da média de salário do homem e da média de salário da mulher para uma determinada profissão, que não leva em conta horas extras, que não leva em conta outras coisas, qualificações, etc. Portanto, dizer só que as diferenças salariais são com base numa discriminação de sexo é errado, as estatísticas têm que ser mais completas. Tudo isto para dizer o quê? Estamos a ser vítimas de uma invasão de pessoas que efetivamente não tratam a mulher de forma adequada, não respeitam os valores ocidentais, e a ideia que os ocidentais têm é que não têm que ter filhos, que se tiverem filhos estão presos aos filhos e não veem isso como um bom objetivo de vida, como um objetivo de vida decente, como a base da sociedade, e enquanto formos substituídos por estas pessoas, os ditos direitos vão-se embora. Que ninguém pense que nós temos os direitos garantidos porque os escrevemos num papel e os carrapachamos na parede. Isso não funciona assim. Os direitos têm que ser mantidos, e os direitos e a civilização e a cultura e a história e a tradição são mantidos por pessoas. E quando nós formos vítimas de uma substituição populacional, que já estamos a ser ainda mais vincada do que esta, quando daqui a 10, 15 anos estes senhores se continuarem a multiplicar, vão implementar a Lei Sharia em Portugal, e que ninguém tenha dúvidas disso. Portanto, para concluir, já falei até mais do que queria, para deixar o vídeo no fim, para vocês verem o quão dramática está a situação em Portugal neste momento. Temos sim que combater todos estes tipos de crime, temos sim que mudar o chip cultural de que trabalhar no mercado com salários escravos é uma forma de liberdade, mas trabalhar para a família, cuidar dos filhos, etc., é uma forma de opressão. Temos que trocar este chip e, mais uma vez, manter os direitos com as pessoas, manter os direitos das liberdades que foram conquistadas com as pessoas, que somos nós, que é o nosso povo, que é a nossa civilização. Não é trazermos para cá pessoas do terceiro mundo e depois dizemos, e tal, mas estas pessoas agora querem que se implemente a Lei Sharia, e um dia são a maioria, formam um partido e governam, e depois, e tal, se eu soubesse. E depois vão pensar no futuro, mas eu na altura não me quis coligar com o PSD porque eles eram demasiado brandos. Mas eu não quis fazer a coligação com a Iniciativa Liberal porque eles têm aqueles problemas. Enquanto nós andamos aqui a discutir detalhes e não fazemos um programa comum de partidos à direita para resolver estes problemas, a esquerda vai-se apoderar e vai-nos substituir sem vergonha nenhuma. E vai-nos substituir como tem feito nos últimos tempos, porque isto, à semelhança do que diz o seu professor António Sousa Lara, isto é culpa do esquerdalho. Desculpem-me a expressão, mas as coisas são o que são. Eu vou deixar o vídeo no fim, isto tudo para dizer o quê? Valorizar o papel da mulher na sociedade. A revolução sexual desvalorizou o papel da mulher na sociedade. Ninguém diz que as mulheres têm que ficar presas em casa com a família, mas eu acho que o papel de mãe de família deve voltar a ser valorizado, não deve ser visto como uma forma de opressão. Opressão é muitas pessoas trabalharem e não conseguirem sair de casa. Opressão é pessoas que trabalham e que têm um salário terem que viver na rua porque não conseguem pagar a renda. Isso sim é uma forma de opressão. Não é cuidar dos filhos, não é cuidar da família. Isso deve ser valorizado porque a pedra basilar da sociedade é precisamente a família nuclear e não outras coisas que tentem inventar por aí. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Deixo-vos com o vídeo, lamento este desabafo de tanto tempo, mas enfim, tinha mesmo que partilhar um bocadinho isto. Têm aqui, acordem para a vida, porque talvez quando acordarem seja demasiado tarde e já tenhamos um partido liderado por esta gente no governo. Deixo-vos com o vídeo, obrigado por estarem desse lado e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.